O goleiro Rocher foi o nome do jogo, o empate do Uruguai contra a Bolívia, na altitude de El Alto. Outra grande atuação do goleiro do Inter. Mas depois da partida teve uma resposta preocupante dele e eu vou falar sobre isso a partir de agora. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. O goleiro Sérgio Rocher teve uma grande atuação pela seleção do Uruguai na noite de terça-feira, no empate contra a Bolívia. Foi um jogo difícil porque foi na altitude de El Alto. O Uruguai sofreu muito, mas conseguiu arrancar o empate em 0-0. O Rocher fez defesas importantes, foi muito bem e foi considerado o melhor jogador da partida. Com o resultado, e lembrando que o Rocher, na rodada anterior das eliminatórias, também tinha tido uma boa atuação, mesmo que o Uruguai tenha perdido o jogo para a Argentina por 1-0 em Montevidéu, ele também tinha feito defesas importantes naquela partida. Com o resultado, o empate de ontem contra a seleção da Bolívia, a seleção do Uruguai fica em terceiro lugar com 21 pontos nas eliminatórias. Está uma situação tranquila aí para conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Depois do jogo, teve uma resposta preocupante do Rocher. É claro que tem que esperar, agora ele está voltando nesta quarta-feira da Bolívia e na quinta deve se reapresentar no CT do Parque Gigante. Ele disse depois do jogo, eu até vou pegar a resposta dele aqui, numa entrevista que ele deu para a emissora de TV, ainda no campo, depois da partida, que ele sentiu o joelho, né? Que ele sentiu um problema no joelho esquerdo, no início da partida. Teve uma pancada ali, ele sentiu, mas conseguiu jogar, conseguiu seguir até o final da partida e conseguiu aguentar a dor, né? O Rocher, ele tem essa característica, né? Se a gente lembrar, por exemplo, aquele Grenal, ainda de 2023, quando ele teve o problema na costela, ele jogou o Grenal com uma fissura na costela, né? E depois foi jogar pela seleção do Uruguai. Ele tem essa característica de ter de resistir à dor e querer jogar o tempo inteiro. Claro que, como aconteceu neste ano, de vez em quando você tem que sair e tem que tratar. Então ontem ele sentiu o joelho esquerdo, no início do jogo, mas conseguiu permanecer em campo e ainda ser o melhor jogador da partida. Bom, que tipo de repercussão isso terá para o jogo, por exemplo, de sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no Rio de Janeiro, no Maracanã? Repito, nesta quarta-feira ele está viajando de volta, da Bolívia, e nesta quinta deverá se reapresentar no CT do Parque Gigante. Eu tenho certeza que o Rocher vai chegar e vai dizer que quer jogar, né? Agora, ele vai ser avaliado pelo departamento médico do Inter. Daqui a pouco foi só uma pancada ali, né? A dor da pancada no joelho e ele pode já a partir de quinta, sexta-feira treinar e jogar sábado normalmente, né? Então depende desta reavaliação na quinta-feira. O problema que ele tinha tido no começo da temporada, também no joelho, foi o que o Inter chamou de uma tendinose, né? Então foi diferente do que aconteceu agora, porque pelo que ele disse foi a pancada no joelho. Então tem que aguardar reapresentação quinta-feira, reavaliação médica, para saber se o Rocher poderá jogar sábado contra o Flamengo, 9 da noite, no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Se ele tiver condições, ele volta ao time, né? Olha que o Rocher não tinha jogado nenhuma partida na temporada, e aí volta para jogar pela seleção do Uruguai, vai bem contra a Argentina, vai bem contra a Bolívia. Então, do ponto de vista técnico, ele está pronto para voltar e ser titular sábado no Rio contra o Flamengo. Resta saber agora apenas se terá liberação do departamento médico para que isso possa acontecer. Ainda sobre eliminatórias da Copa do Mundo, um vexame do Brasil, né? O Brasil levou 4-1 da Argentina. No próximo vídeo, na sequência, eu vou falar sobre essa questão da possibilidade, que é muito forte, da demissão do Dorival Júnior do cargo de técnico da seleção brasileira. Vamos combinar que não tem condição nenhuma dele continuar. Foi um fiasco e a seleção já não vinha bem, né? Na Copa América no ano passado foi mal, nas eliminatórias está patinando, o Brasil está em quarto lugar e precisa mexer. Olha, acho que um nome que certamente será comentado, já está sendo comentado, é o do Felipe Luiz, que é o técnico do Flamengo, justamente o adversário do Inter na estreia do Campeonato Brasileiro no sábado. É claro que esses técnicos aí que estão envolvidos nestas competições que vêm pela frente, como o Campeonato Brasileiro, Super Mundial de Clubes da FIFA na metade do ano, não vão sair antes da metade do ano. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Ancelotti, Renato Portaluppi, que está livre no mercado, Felipe Luiz, Jorge Jesus, Abel Ferreira. Quem poderá ser o técnico da seleção brasileira? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui para o Inter. Sábado, estreia contra o Flamengo. Além dessa questão do Rocher, né, do goleiro, tem que ver as outras definições do Roger Machado, como, por exemplo, o zagueiro. Quem é que vai jogar no lugar do Vitor Gabriel? Acho que pode pintar a estreia do Juninho. No ataque, o Valência continua como titular ou volta o Borré? E, além disso, o Wesley recupera a condição de titular no lugar do Carboneiro? Acho que isso pode acontecer. Mas, então você fique ligado aqui no canal do Gabardo, que ao longo da semana eu vou falando mais sobre esta definição da equipe do Inter para a estreia no Campeonato Brasileiro. E sábado eu estarei lá no Rio de Janeiro para acompanhar pela Rádio Gaúcha Flamengo e Inter, abertura da competição. Valeu, pessoal! O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Até a próxima.